Nós percebemos claramente que temos um corpo físico, percebemos que temos uma energia que percorre o nosso corpo físico, percebemos que temos emoções, percebemos que temos uma mente. E se vocês forem estudar, por exemplo, uma tradição indiana, eles dizem que cada uma dessas coisas é um corpo. Corpo físico, corpo energético, corpo emocional e corpo mental. E que cada um desses corpos tem as suas motivações. O seu corpo, talvez, corpo energético, gostaria de descansar. O corpo físico, talvez, não sei, gostaria de caminhar. O corpo emocional sente saudades, a mente é curiosa. Cada uma tem as suas motivações. Então eu falava aqui um pouco a respeito das motivações da mente. Curiosidade, um conhecimento que não quer se comprometer, quer saber o que tem dentro da caixa. Já viram isso? Se eu falar para vocês que vocês podem mexer em qualquer coisa aqui na escola, mas que tem uma caixa ali, aquela vocês não abrem, porque não pode. Percebem o que vai acontecer dentro da mente de vocês? Nada vai interessar, só essa caixa. Então essa curiosidade que quer ver o que existe por trás das coisas, dentro das coisas, mas que não quer se comprometer com nada, isso é um interesse mais fugaz da mente, mais superficial. As emoções, em geral, gostam do que é agradável, do que é atraente, ou então temem aquilo que ameaça de alguma maneira, vibram em função desses atrativos ou coisas que a repelem. E por aí vai, as nossas energias gostam evidentemente daquilo que as alimenta, o nosso corpo gosta da lei do menor esforço. Agora vocês percebem que na história, quando a gente pega determinados heróis, por exemplo, uma Joana d'Arc, que fez o que fez, qual será que era o veículo dentro dela que estava pedindo aquilo? Será que a mente dela estava curiosa para saber o que era a guerra? Eu acho que não. A mente não tem curiosidades que a comprometam tanto assim. Será que era a emoção dela que gostava de arriscar a vida? Percebam que provavelmente também não. A emoção não gosta de coisas tão arriscadas. Ela tem um instinto de autoconservação. Mas existia algo dentro dela que queria libertar a França, fazer o bem pela humanidade, dar esperança para as pessoas, dar um rei para a França, dar um ideal heróico para as pessoas à sua volta. Entendem isso? Isso não era nem mente, nem emoções, nem corpo físico, nem corpo energético. É algo muito sutil, é Excalibur fora da água, é uma necessidade mais elevada que temos. Então é muito interessante que a gente perceba isso, que os heróis, eles podiam estar, como Joana d'Arc estava, numa situação física deplorável, sendo humilhada, ou seja, a situação emocional também não devia estar muito boa, e ainda assim ela se sentia realizada e com seu dever cumprido. Existe algo em nós que está acima de todas essas coisas e que busca coisas maiores do que todas essas coisas. Nós temos um veículo em nós, que essas tradições indianas chamavam de Atma ou vontade, que se realiza fazendo coisas grandes, maiores do que o seu próprio interesse, maiores do que o seu próprio egoísmo. E quando essa vontade é grande, é forte, ela se impõe a esses corpos. De tal maneira que a vontade chega para a mente e diz, se vira para encontrar uma forma de eu fazer isso. Chega para as emoções e diz, se vira para gostar disso que eu tenho que fazer, porque eu vou fazer. Joana d'Arc não esperou gostar da guerra, ela provavelmente não gostou, mas foi assim mesmo e aprendeu a gostar no meio do caminho. Ela não esperou a sua mente se interessar nem estar curiosa pela guerra, ela foi assim mesmo, porque ela sentia isso como um dever, e não era para si. Então temos um elemento bem mais sutil que se impõe a tudo que está abaixo. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, vontade se impõe à mente e às emoções e faz com que encontrem formas de avançar. Que nós percebemos isso nos heróis. Herói, segundo o que Platão define, é exatamente aquele ser que conseguiu ir um pouco acima da conjuntura média da humanidade. Ou seja, conseguiu alinhar todos os seus veículos numa única direção. Aí é uma potência, uma capacidade de realização que fez com que ele não vivesse apenas em função de si mesmo e, portanto, fizesse história. Tá? Vamos ver mais alguns detalhes disso que vocês vão entender melhor. Então, como eu falei para vocês, se existe alguma coisa que está dominando a minha mente e as minhas emoções, é sinal de que existe um quinto andar dentro de mim. Algo além disso que é material, que é passageiro, que se vai. Eu comentava com alguns de vocês, inclusive, numa palestra passada, sobre isso ao longo da nossa vida. Nosso corpo físico hoje não é o corpo que tínhamos aos 10 anos de idade, nem a energia, nem as emoções, nem os pensamentos, são outros. Mas existe algo que permanece toda a nossa vida, sutil, que dá um fio de ligação e uma continuidade, que faz com que você saiba, aquele corpo não é o mesmo, aquelas emoções não são as mesmas, mas era eu ali. Algo permaneceu, como se fosse um olhar profundo, que olha o mundo do fundo da tua consciência e exige de você que seja humano,
realize a tua missão, que diga que veio. Quando a gente começa a ouvir essa voz, que a tradição tibetana chamava de voz do silêncio, a gente começa a conhecer uma possibilidade sutil e superior no homem, que é a tal da vontade. Se vocês pensarem em qualquer homem determinado e que fez história, vocês vão perceber que, pela sua biografia, você percebe que eles ouviam essa voz. Que as circunstâncias eram impossíveis, ninguém prevaleceria sobre aquilo, e eles prevaleceram. Ninguém superaria uma circunstância daquela, e eles superaram. Às vezes quebra a lógica à vontade. Vocês já ouviram, devem ter ouvido falar daquelas batalhas antigas, que às vezes se diz que 300 homens combateram milhares e conseguiram prevalecer, um exército que era metade do outro venceu o outro. E a gente diz, não, isso deve ser lenda. Parece que não, parece que isso algumas vezes na história realmente aconteceu, que houve homens que fizeram coisas tão sensacionais que a gente diz, como? Porque eles tinham poderes que não eram normais. E esses poderes não eram poderes paranormais ou mágicos, era simplesmente uma determinação de ferro, de aço, como Excalibur, que é capaz de sempre penetrando mais na matéria. Lembra de Excalibur cravada na pedra? Onde há uma vontade, há um caminho. Quando é uma espada muito bem forjada, atravessa a rocha mais dura que você possa colocar no caminho dela. Não existe matéria que seja capaz de se opor. O mais importante de tudo é a gente perceber que se houve um homem que foi capaz de fazer isso, que essa possibilidade existe adormecida dentro de você.